Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Nessa oportunidade nós estaremos dando continuidade ao estudo dos 72 anjos do Shen Hemaforesh e vai ser um estudo bem interessante para a gente fazer o nosso processo de autoconhecimento. Como eu falei, esse tema aqui não é um tema normal no Espiritismo, geralmente a gente não faz um estudo no kardecismo de um assunto tão aprofundado em relação aos anjos. Os anjos são citados lá no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, mas não com essa categorização e essa organização. Mas eu considero que isso daqui é muito válido para o processo de autoconhecimento, porque assim a gente vai conhecer melhor quais são as formas, os comportamentos e o tipo de auxílio que cada anjo pode dar à nossa vida. E vai ser um estudo que vai nos ajudar a perceber melhor tanto pontos positivos que podem existir em nós, quanto pontos negativos que nós devemos tentar evitar no nosso ser. Então, toda essa palestra aqui vai ser voltada a tentar desenvolver essa percepção. Para o entendimento dela ser mais completo, é óbvio que vocês têm que assistir a primeira palestra, que foi a da semana passada, que está lá também no canal do YouTube, para assim vocês entenderem por completo. Lembrando que aqui a gente está estudando, de certa forma, a teurgia, que é o nome dado à obra de Deus, que traduzindo a palavra teurgia significa isso, e teurgia basicamente é o estudo que faz com que você aprenda a desenvolver dentro de você as características divinas que Deus possui. Então a teurgia basicamente é um estudo para que você possa desenvolver o Deus que existe dentro de você. Eu vou utilizar aqui como método para desenvolver essa teurgia os anjos do Shen Hemaforesh, que são os 72 nomes de Deus, que eu já expliquei mais profundamente na última palestra, então não vou me aprofundar aqui. Lembrando que essa imagem que mostra um dos primeiros desenhos do Shen Hemaforesh, os 72 anjos. E aqui tem os 72 anjos no site Diamonds, para quem quiser depois pesquisar. E eu vou ler um anjo, depois eu vou ler o daimon oposto a esse anjo, enquanto eu vou explicando um por um. Esse site é do Gabriel Costa e do Gaio Nicodemos, são os dois desenvolvedores desse site que deram permissão para que eu pudesse fazer esse estudo mostrando o site e utilizando ele como base. Então, agradeço aí a eles por terem feito um site tão bem estruturado. O primeiro dos 72 anjos do Shen Hemaforesh é o anjo Verruiá. Lembrem-se que para cada signo do zodíaco tem 6 anjos. Então, o anjo Verruiá, Geliel, Citael, Elemiá, Marraciá e Lelahel são anjos do signo de Áries. Enquanto que Achaiá, Catahel, Raziel, Aladiá, Lauviá e Rahaiá são anjos do signo de Touro. E por aí vai, de 6 em 6 tem os 12 signos do zodíaco. Cada anjo cuida de um determinado espectro dos signos do zodíaco. Então, o anjo número 1, Verruiá, será uma expressão da energia do signo de Áries, assim como todos os outros 6 serão facetas, serão formas de se você entender e compreender o signo de Áries. Portanto, quanto mais você estudar esses 6 anjos, mais domínio você terá sobre as energias do signo de Áries na matéria, e assim mais poder você terá sobre essa energia do elemento fogo. O elemento fogo na magia ele é utilizado como sendo uma energia de manifestação na realidade. Afinal, como é o fogo? Acende uma vela aí para você ver. Se você coloca a sua mão muito perto do fogo, você pode ser queimado por esse fogo e sentir a sua pele sendo queimada por aquela energia. Mas se você coloca na distância certa, aquele calor ele aquece, ele é vivo e ele traz para você uma sensação de acolhimento. Na magia, o fogo ele representa a transmutação. Por exemplo, quando você coloca algo para queimar no fogo, você está transmutando, você está transformando aquele objeto. Por exemplo, quando a gente pega o arroz no saco de arroz, ele não está durinho.
Mas quando a gente coloca ele na água, numa água quente, ele não muda a forma dele e fica molinho. Então, quando você coloca uma comida no fogo, você está fazendo transmutação. Você bota um bolo no fogo, o bolo ele não está pastoso, meio líquido quando você coloca na assadeira, mas depois de um certo tempo no fogo, ele não perde toda a água porque ela evapora e se transforma num bolo mais sólido. Então, na magia, o elemento fogo ele representa essa transmutação, essa transformação. Então, os anjos do elemento fogo serão anjos que ajudarão na transmutação e na transformação da sua vida. Por exemplo, se você sente que a sua vida está parada, está estagnada, está muito triste, você está desanimada, você não tem força para fazer as coisas, você não consegue fazer exercício, não consegue nada disso, o elemento fogo ele vai ajudar. Então você pode pedir ajuda a esses anjos do elemento fogo, tanto os anjos do signo de Áries, quanto os anjos do signo de Leão, quanto os anjos do signo de Sagitário para gerar movimento na sua vida. E como eu falei aqui, cada anjo ele tem uma habilidade, uma tarefa diferente. Um vai trabalhar numa das características de Áries, outro em outras características de Áries. Então por isso que é bom você conhecer todos os 72 anjos, porque dependendo da necessidade que você está passando, da situação que você está vivenciando na sua vida, um anjo pode ser melhor do que o outro para lhe ajudar na situação. E é isso que a gente vai estudar. Cada um dos anjos, de cada um dos signos, e como eles podem auxiliar na nossa vida se a gente chamar por eles e pela energia e pelo brilho da luminosidade deles. Verruiá, como eu falei, é o primeiro anjo do signo de Áries. E ele é o anjo número 1 dos 72 anjos do Shen Hemaforesh. Então agora, quando a gente for ler sobre as características de Verruiá, a gente vai perceber que todas as características dele são muito parecidas com as características do signo de Áries. E também sobre como controlar essas habilidades e capacidades do elemento fogo através desse tal signo de Áries. Como eu falei, Verruiá é a conexão de 3 letras hebraicas. No caso, Vav, Ré, Vav. Se eu não me engano, Vav é tipo prego e Ré, se eu não me engano, é tipo janela. Enfim, eu não vou explicar essa parte hebraica aqui porque é muito complicado e é muito profundo e não é o tema da reunião, mas basicamente o nome dele, Verruiá, é a união dessas 3 letras hebraicas. E lá na cultura judaica, na cultura hebraica, na cultura que utiliza desse alfabeto, a letra hebraica ela é considerada meio que sagrada, ela é como se fosse não só uma letra, que nem o A, que nem o B, que nem o C. Ele é geralmente a representação de algo muito maior e mais profundo. Por exemplo, a primeira letra lá no alfabeto hebraico é o Aleph, que seria tipo o A que a gente tem no nosso alfabeto. E o Aleph, no alfabeto hebraico, representa não só a letra A, mas também representa a ideia do sopro de Deus, do primeiro ato que Deus deu, do início de uma vida, do início de um caminho. Então, Aleph não é só a letra A para os hebraicos, para os que estudam as letras hebraicas. O A, na verdade, ele representa o início de uma jornada. A letra B no alfabeto hebraico é a letra Beit, que significa casa. No alfabeto hebraico, Beit significa casa, e alguns transformam Beit na palavra Betel. El, no hebraico, significa de Deus. Então, Betel, ou Beit, seria a casa de Deus. Então, a letra B no hebraico, ela não significa apenas B. Ela também representa o local onde a gente encontra, onde a gente pode manifestar a nossa essência, a nossa energia. Por exemplo, se você é uma cozinheira, quando você está cozinhando e você está fazendo uma comida gostosa, você está em casa, porque você está fazendo aquilo que o seu espírito veio para fazer. Então, ali você estaria no seu Betel, em casa, se sentindo uma manifestadora da vontade de Deus. Se você é cantora, é lá onde você vai encontrar o local onde você sente sua fagulha divina brilhando, o seu espírito brilhando. Então é lá onde você se sente na casa de Deus. Sabe aquele momento feliz, que você tá alegre, risonha com a vida, de bem com a vida? Esse é o momento onde você se sente na casa de Deus. Então, cada uma das letras, continuando aí a historinha, tem um significado e por isso que essas letras juntas formam um atributo de um anjo. E o anjo Verruiá,
por ser o primeiro anjo associado ao signo de Áries, ele vai ser um anjo que vai trabalhar a vontade da pessoa e a vontade da pessoa mudar a vida dela e se movimentar na vida dela para que as coisas aconteçam. Então esse anjo aqui ele vai ajudar você a ter iniciativa, a você ter coragem, a você ter vontade de mudar de vida, a você ter energia para fazer uma tarefa que você está desanimada. Tudo que envolver esse processo de movimento, o Verruiá vai ajudar. Então, bora ler aqui a descrição de Verruiá, as características dele, bora refletindo para perceber quando você pode chamar Verruiá para ele ajudar. Eu vou ler tudo, interpretar tudo, e eu vou falar como é que você pode chamar por Verruiá. Aliás, vou falar logo. Uma das formas de você chamar o anjo Verruiá é você vibrando o nome dele. Então você pode ficar repetindo o nome dele. Mas repetindo dessa forma aqui, ó. Verruiá. Percebem que eu fui separando? Verruiá. Então eu separei aqui as 3 letras hebraicas enquanto eu estava falando o nome dele. E quando a gente fica vibrando Verruiá, Verruiá, tem pessoas que são mais sensíveis que podem até sentir um arrepio de ficar repetindo o nome do anjo. Pode sentir uma pressão na testa, ou então sentir uma pressão atrás da nuca, na nuca, sentindo a energia desse anjo. Tem pessoas que ficam meditando, pedindo o auxílio do anjo, no caso, repetindo o nome dele em voz alta, vibrando do jeito que eu falei. Qual seria a outra forma de você chamar o anjo Verruiá? Além de você ficar repetindo o nome dele, você ficar pensando nas características que serão explicadas aqui, que são as características dele, pedindo, ó, Verruiá, eu quero que você me ajude nisso, nisso, nisso e nisso. Qual a outra forma de você chamar o anjo Verruiá? Todo anjo, ele está associado a um salmo. E o salmo é como se fosse o WhatsApp do anjo. Quando você, então, faz o salmo correspondente do anjo, é como se você estivesse chamando a energia dele. Por exemplo, todo mundo conhece o Salmo 91, né? O Salmo 91, ele é o salmo responsável por chamar o anjo Citael, que é esse anjo aqui, o terceiro anjo do signo de Áries. Lembra que lá no Salmo 91 fala assim, que um anjo irá me cobrir com suas asas e nele estarei totalmente protegido, fala algo do tipo? Então, esse anjo que te protege quando você faz o Salmo 91 é o anjo Citael, que é um anjo do signo de Áries. Então, toda vez que você faz o Salmo 91 e você pede para ser liberto do laço do passarinheiro, que era uma espécie de armadilha de caça que era utilizada antigamente, você está pedindo auxílio desse anjo sem saber. Para você chamar o anjo Verruiá, você pode ler em voz alta o Salmo número 3, e você deve fazer esse salmo com o corpo virado na direção onde o sol nasce, no caso para o leste, porque onde o sol nasce representa o local de onde a energia de Deus emana, que é o sol. E você pode fazer esse salmo em voz alta, porque assim você estará pedindo a proteção e chamando pela energia desse tal anjo. Óbvio que você deve fazer o salmo tendo lido ele primeiro, entendido sobre o que ele fala, e depois sim chamar e recitar o salmo pedindo o auxílio do anjo, porque como eu falei, cada salmo é como se fosse o WhatsApp de um anjo, é como se você soubesse o número certo para chamar para o anjo, e aí quando você faz esse salmo, você se conecta mais profundamente com esse anjo. Então o salmo que chama a Verruiá é o salmo número 3, que diz, mas tu, Javé, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Então já deixa aqui bem claro que Verruiá é um anjo que também traz ânimo, traz alegria, traz felicidade e vontade para viver a vida numa pessoa que está desanimada. Por exemplo, uma pessoa triste, ansiosa, depressiva, pode fazer talvez esse salmo aqui e chamar por esse anjo para voltar a sentir vontade, tesão de viver a vida. E além de vibrar o nome do anjo e também de fazer o salmo com o nome do anjo, qual seria outra forma de você pedir auxílio dele? Você pode meditar todo dia antes de dormir, chamar o nome Verruiá, fazer o salmo e ficar pensando, pedindo auxílio para esse anjo para que ele te auxilie na situação que você está vivenciando. Você pode também olhar no seu mapa astral se esse anjo ele protege alguma área da sua vida. Se ele protege a área da vida amorosa, se ele protege a sua vida financeira, e pedir para que ele interfira especificamente nessa área. Eu expliquei isso primeiro
melhor na primeira palestra semana passada. Então, bora lá ver o que é que verruiar faz. Ah, sim, outras pessoas também têm o costume de acender vela. Acende a vela para o anjo verruiar. Ou então tem pessoas que fazem cânticos, vibrações, orações, pedindo o auxílio do anjo. Tudo isso aí funciona. Se o anjo vê que você é merecedor, ele vai te ajudar. Porque, que nem eu já falei para vocês várias vezes, o anjo é como se fosse um irmão mais velho. Se você não está fazendo por merecer, ele não vai te ajudar, porque, enfim, da mesma forma que seu irmão mais velho não vai te ajudar quando você pede ajuda para ele se você é teimoso e é desobediente. Então os anjos, eles são seres que só ajudam aqueles que estão fazendo por merecer e que estão querendo se tornar pessoas melhores. Por isso que é uma magia tão profunda, é um estudo tão profundo. Verruiar, então, trata de novos começos na vida da pessoa. Então, se você está passando por uma fase difícil, você terminou agora com alguém, você terminou um emprego e você está precisando se conectar com a nova vida, construir um novo destino, verruiar pode te ajudar. Permite viajar pelo tempo a nível mental e despertar remorsos por erros anteriores. Então esse anjo aqui ele também te ajuda a entrar em paz com o seu passado. Vamos dizer que você traiu alguém no seu passado e você carrega essa culpa. Então ele pode te ajudar a se libertar dessa culpa. Vamos dizer que você fez mal a alguém e acabou com a vida dessa pessoa. Ele pode te ajudar a libertar dessa culpa e encontrar uma forma de se reerguer e de pagar por esse seu feito, esse seu erro. Então esse anjo ele ajuda a gente a se libertar do passado. Vamos dizer que você tem um trauma de infância com a sua mãe, com o seu pai, com alguém que te machucou, com alguém que te criticou. Vamos dizer que você tem baixa autoestima porque falavam que você era burra, que você era feia, sei lá o quê. Esse anjo ele pode te ajudar nisso, porque ele vai ajudar a você entender por que aquilo aconteceu e vai te ajudar a se libertar desse tal remorso. Além disso, verruiar entende-se sobre problemas na vida, entende-se que pode, entende-se que problemas na vida podem ser o resultado de ações do passado. Então ele também ajuda você a entrar em paz com o seu passado espiritual e encarnatório. Então ele pode te ajudar a se libertar de karmas através do aprendizado. As sementes negativas que foram plantadas podem ser removidas. Então ele ajuda a você a se libertar dos seus karmas e, ao fazê-lo, transforma-se o passado e reformula-se o presente e cria-se um futuro satisfatório. Então ele pode te ajudar a desenvolver-se para que assim você não tenha de passar por tanto karma. No caso, te fazendo aprender de uma forma mais rápida com os erros que você cometeu. Então, verruiar ajuda nisso tudo aí a aumentar o seu ânimo e a sua confiança. Agora, uma análise mais profunda. O atributo divino de verruiar é o Deus elevado. O que seria isso de atributo divino? Cada anjo, ele representa, diríamos assim, uma fagulha do que seria o todo de Deus. Lembram que eu falei para vocês que juntando a energia dos 72 anjos, entre muitas aspas, daria Deus? E que os 72 anjos seriam tipo a gente tentando dividir Deus para entender ele de uma forma mais fácil? Então, o atributo divino de verruiar seria tipo a força ou então a característica de Deus que verruiar possui. Por exemplo, vamos dizer que eu estou tentando definir você. Eu digo que você é bonita, que você é inteligente e que você é carismática. Se eu falar que você é bonita, isso seria um anjo. Se eu falar que você é carismática, isso seria outro anjo. Se eu falar que você é inteligente, isso seria outro anjo. Mas se juntar esses três anjos, dá você, no caso, certo? Então, cada anjo ele corresponde a um atributo de Deus. Vai ter um anjo que vai ser a bondade de Deus, vai ter outro anjo que vai ser o amor de Deus, outro vai ser a compaixão de Deus, o refúgio que é Deus. Então, juntando os 72 anjos, você vira Deus entre muitas aspas. Então, o atributo divino, ou então, no caso, a característica de Deus que verruiar carrega nele é o atributo Deus elevado. E o que isso significa? Deus, vocês já sabem o que é. É o nosso Criador, é aquele que fez tudo, é o onipotente, onipresente, etc, etc. E a característica de Deus que verruiar traz é a elevação. O ato de elevar algo seria o ato de colocar isso
esse algo mais alto, correto? Então, por exemplo, vamos dizer que você estudou muito na escola e você estava na primeira série. Quando você é elevado na escola, você passa para a segunda série. E depois você passa para a terceira série. Então, Verruiá é um anjo que vai ajudar você a elevar o seu espírito, a ajudar na evolução espiritual do seu espírito, fazendo com que assim ele se interesse e se desenvolva cada vez mais para a parte espiritual e se desapegue e se é, livre cada vez mais do apego material. Quando eu falar do daimon oposto ao anjo Verruiá, vocês vão entender porque isso aqui está sendo definido dessa forma. Porque o daimon oposto a Verruiá é Baal. E Baal fala exatamente sobre o apego à matéria. Enquanto Verruiá nos ensina sobre nos elevarmos à matéria e nos desapegarmos dela, para que nós sejamos senhores da matéria e não a matéria que mande na nossa mente. Porque, por exemplo, você pode ter tudo de objeto financeiro na sua casa, mas você não pode ser apegado a esses objetos. Porque um dia você vai morrer e você vai deixar tudo aí. Então o Verruiá ele vai te ajudar a se desapegar dos objetos materiais, mesmo que você os tenha. Já Baal, ele será a energia de apego aos bens materiais e o desejo de ter cada vez mais eles. Mas lá, quando eu estiver explicando o Daimon, eu vou deixar isso mais claro. Então, deixando ainda mais claro, Verruiá ele representa a elevação de Deus. Ele é um anjo que vai te ajudar a se elevar e se libertar de coisas negativas do teu passado que te impedem de evoluir. O atributo de Verruiá é Deus elevado e exaltado acima de todas as coisas. Então esse anjo ele vai te ajudar a evoluir cada vez mais espiritualmente, exaltando aos humanos merecedores. Então, quanto mais você for uma pessoa merecedora, mais Verruiá irá te auxiliar e te dar boas coisas pelo seu merecimento. De novo, lembrando do caso da escola, se você é um aluno que só tem nota ruim, você tem merecimento para passar de fase e ir para a segunda série, terceira série, quarta série? Não. Mas se você é um aluno bom, que tira notas boas, você não tem merecimento para crescer de série? Então, Verruiá vai te ajudar quanto mais você se tornar alguém dedicado e bondoso. Verruiá governa os hebreus e o nome divino Jeová, assim como o anjo Shontari, sei lá o que é isso. Sob a influência de Marte. Marte, na astrologia, ele representa o processo de impulsão, de tomar atitude, de lutar contra a vida, de lutar contra aquilo que está errado. Então esse anjo ele vai te ajudar a lutar também contra situações de injustiça. Esse anjo e todos até o oitavo pertencem à primeira ordem dos anjos, os serafins. Serafim, lá em hebraico, seraf significa algo como fogo. São aqueles que têm línguas de fogo, que cospem fogo. Então os serafins são anjos do fogo. Geralmente, se eu não me engano, os serafins são considerados, eu acho que junto com os querubins, os anjos mais elevados e mais perto de Deus. Então, isso aqui mostra o nível hierárquico que Verruiá tem e o nível de evolução espiritual que ele tem em si. É em virtude desse nome que alguém pode se tornar iluminado pelo Espírito de Deus. Então, quanto mais você quiser se iluminar, evoluir, se desenvolver, mais Verruiá irá lhe auxiliar nisso. Então, a todo momento que eu estou falando aqui de Verruiá, que eu estou pensando nele, que eu estou explicando sobre ele, eu estou, de certa forma, chamando essa energia de Verruiá para dentro de mim, que estou aqui explicando isso para vocês. Essa é a importância de estudar o nome dos anjos. Porque quanto mais eu conheço o Verruiá, mais eu vou poder refletir. Opa, então é nisso que ele está me ajudando. É nisso aqui que ele vai me auxiliar para que eu possa evoluir cada vez mais espiritualmente. E por isso que é tão importante estudar a teurgia. E aí aqui continua. A pessoa que nasceu sob a influência desse anjo tem uma natureza hábil. Então aqui está falando no caso dos filhos de Verruiá. Por exemplo, se você aí que está me ouvindo nasceu na data que faz você ser protegido por Verruiá, isso vai fazer com que esse anjo tenha um apreço, um carinho maior por você para te ajudar até a elevação espiritual na sua encarnação.
E ele vai te influenciar, fazendo você ser alguém com a natureza hábil, então você tem grandes habilidades e facilidade para aprender as coisas que te elevam, sendo abençoado com a grandeza de sabedoria. Então você vai ser provavelmente uma pessoa muito inteligente, com facilidade de aprender conhecimentos. Então, se você não é interessado, você vai ficar burro, mas se você for interessado, você vai aprender muito mais rápido que as outras pessoas. Isso daqui faz também com que o filho seja amante das artes e das ciências, então vai ser uma pessoa muito curiosa, que vai querer estar sempre aprendendo, capaz de empreender e executar as coisas mais difíceis. Então também é um anjo que pode ajudar pessoas que querem ser empreendedoras, que querem abrir negócio, que querem fazer vendas. Verruiá também tem interesse pelo serviço militar, então homens militares, policiais, bombeiros também podem ser protegidos por Verruiá, o pessoal da aeronáutica, da marinha, tudo aí pode ser protegido por Verruiá, devido à influência de Marte, que é a representação da força para batalhar e vencer e lutar por algo nobre. E a energia abundante devido ao domínio do fogo. Então esse anjo vai ajudar a aumentar o elemento fogo na vida de uma pessoa. Se no seu mapa astral tem pouca energia do elemento fogo, o Verruiá pode te ajudar a equilibrar isso. Meditar sobre este nome permite viajar pelo tempo a nível mental e despertar remorsos por erros anteriores para assim curá-los. Que nem eu já falei lá em cima. Entende-se que problemas na vida podem ser resultado de ações passadas. Aqui eu também já li, as sementes negativas que foram plantadas no passado podem ser removidas, e ao fazê-lo transformar o passado e reformular o presente, criando um futuro mais satisfatório. O lado negativo, que seria aqui a parte do Daimon, desse anjo influencia homens tempestuosos a governarem a prontidão e a raiva. Então, no lado negativo, a pessoa se tornaria vaidosa, apegada à matéria, e se tornaria uma pessoa que iria cometer erros com abuso de poder. O salmo que chama a verruiar é o salmo número 3. E aí você pode ler o salmo em voz alta para chamar ajuda e pedir ajuda desse anjo. E é o salmo que diz: Mas tu, Javé, és o escudo que me protege. Então tá falando aqui, mas você, Deus, é o escudo que me protege. Então eu vou me elevar e me desenvolver espiritualmente porque você tá me protegendo, Deus. És o escudo que me protege. Minha glória é o que me ergue a cabeça. Então, me tornar uma pessoa melhor a cada dia é o que me ajuda a evoluir. E esse aqui é o selo de Verruiá, é um símbolo, diríamos assim, que representa a energia de Verruiá. Você pode escrever esse símbolo em algum local, ou então colocar na tela do celular, ou então desenhar na parede da sua casa, ou então escrever em um caderno. E esse símbolo aqui, ele representa a energia de Verruiá e também chamar por Verruiá. Então, Verruiá é o anjo número 1 dos 72 anjos. Ele é regido pelas letras hebraicas Vav, Re, Vav. Ele representa o número 17 na gematria, que representa, no caso, o processo de você se reerguer. Ele é o anjo que protege as pessoas que nasceram entre o grau 0 ao grau 5 do signo de Áries. Fazendo mapa astral você descobre isso. O planeta regente é Marte, a hierarquia é Serafim, existem 9 hierarquias para os anjos. E o que ele mais ajuda é em você ter vontade para novos começos. O nome divino dele é Deus Exaltador, ou Deus aquele que eleva. Exaltar é elevar. E o Daimon, oposto a ele, é Baal. Daimon, como eu expliquei na primeira palestra, significa nada mais nada menos do que espírito, lá no termo grego. E Baal seria, no caso, a energia oposta à energia de Verruiá. Então, sabe todos esses pontos positivos aqui de Verruiá? Em Baal, você encontrará todos os pontos opostos e negativos, pelo menos na visão da teurgia. Tem pessoas que cultuam Baal e se ligam à energia desse Daimon. E por que elas fazem isso? Agora eu vou explicar sobre Baal e todas as características desse Daimon. No caso, se você é protegido por Verruiá e a sua vida tá travada, tá ruim, tá negativa, tá perdida, etc, etc, tecnicamente, pela tradição, você estaria vibrando na energia de Baal. Tem pessoas que cultuam ele como se fosse algo bom, como se fizesse bem para a vida, e etc, etc. Eu não entrarei nesse mérito de falar sobre isso aqui.
Eu vou só explicar mostrando quais as partes opostas e negativas em relação ao anjo verruiá, e vocês depois estudam e pesquisem mais se quiserem saber. Então, bora lá tentar entender por que Baal representa a energia oposta a esse anjo chamado verruiá. Baal, tempestade, fecundidade e fogo. Por que tempestade representaria algo positivo, entre aspas, para Baal? Porque a tempestade geralmente movimenta os ares, traz chuva e traz renovação para a terra. Por isso que a fecundidade e o fogo também representam Baal. Baal é o primeiro rei do submundo. Lembrando que submundo era como em algumas antigas religiões representava o que o catolicismo chama de inferno, ou então de mundos inferiores. Baal é o rei do submundo que comanda o leste. O leste é a posição onde o sol nasce. E aí o pessoal usa isso daí para evocar o Baal. Tem rituais que usam desse tipo de ponto cardeal. Ele faz com que os homens se tornem invisíveis. Lembrando que não é invisibilidade aqui no sentido literal de ninguém conseguir te enxergar, mas sim invisível no sentido espiritual, de você ficar mais difícil de ser achado espiritualmente, e também invisível no sentido de que você pode fazer, entre aspas, coisas negativas e que não vai cair sobre você as consequências disso. Ele concede fertilidade e comanda 66 legiões de espíritos infernais. Baal aparece em diversas formas, como um gato, porque na antiguidade gatos pretos e etc. geralmente eram símbolos negativos e malignos, como um sapo, porque também muitos bruxas da antiguidade usavam sapos em rituais e em feitiços, e como um homem, mas no caso um homem, em algumas versões, como sendo um homem muito vaidoso, orgulhoso e muito apegado aos bens materiais. Ou como uma aranha contendo 3 cabeças, de gato, sapo, homem, etc, etc. Então essa aqui seria a forma com que as pessoas veriam esse daimon chamado Baal. Bora então analisar aqui quais são as características de Baal que você deve evitar ter em você, caso você queira estar mais próximo do anjo verruiá e da proteção dele. Derivado dos deuses Baal-Hadad, Baal-Ramon e outros Baals, que eram deuses nacionais, que lá na época eles escolhiam deuses para poder proteger uma determinada região na antiguidade, ou patronos de cidades e estados do Oriente Médio, sendo também chamado de Haddad e associado a Moloch nas antigas culturas do Oriente Médio. O deus Baal era tido como uma das principais divindades do panteão dessa região. Possuía poderes relacionados aos raios, às tempestades que teria utilizado para derrotar sua inimiga Zabib, absorvendo suas características e possivelmente se tornando Baal-Zebul ou Beelzebul. Baal é descrito na Bíblia como um falso deus adorado pelos inimigos de Israel. Então, enquanto verruiar te ajuda na evolução espiritual e desejar cada vez mais conhecimentos que te coloquem perto de Deus, segundo essa interpretação aqui, para a gente tentar fazer uma oposição, Baal seria aquele que te ajuda a ficar cada vez mais apegado à matéria, a querer cada vez mais bens materiais, a querer ter cada vez mais prazeres mundanos e se tornar cada vez mais apegado à terra. Então, enquanto Baal seria, ou enquanto verruiar seria aquele que te ajuda a te empurrar para você subir de série na escola, Baal seria aquele que, entre muitas aspas, iria te empurrar para você repetir de ano. Então, quando você está na energia de Baal, você quer atraso, você quer apego material, você não quer, sei lá, estudar religião, você não quer aprender a se tornar alguém melhor, e etc, etc. E quando você está na energia de verruiar, você quer isso tudo. Lembrando que eu estou falando aqui como uma espécie de oposição didática. Eu não estou dizendo que literalmente Baal é negativo ou algo do tipo. Afinal, dependendo da religião ou dependendo da sua visão, você pode achar isso aqui positivo. Eu só estou explicando a fins didáticos. Continuando, Baal é descrito na Bíblia como um falso deus. E por que seria um falso deus? Porque o Deus de verdade, ele te auxilia a evoluir, a se tornar cada vez mais puro e te colocar cada vez mais elevado. Lembra o atributo divino de verruiar?
a elevação de Deus. Já aqui seria uma elevação falsa. No caso, você sente que está progredindo, porque você tem dinheiro, você tem fortuna, você tem bens materiais, mas na verdade você está numa ilusão, porque nada disso é útil. Afinal, do que adianta você ter, sei lá, um carro do ano, um monte de dinheiro, um monte de coisa trazida por Baal, se quando você morrer, você vai perder isso tudo, já que o seu espírito voltará para o plano espiritual e todo aquele metal, aquele ouro que você acumulou, não vai servir de nada. Mas tem pessoas que preferem ter uma vida cheia de bonança financeira e material aqui, mesmo se entregando para Baal. E aí é que tá. Verruiá, ele é um anjo que, da mesma forma que Baal, pode lhe entregar tudo isso daqui. Dinheiro, fortuna, bem-estar, felicidade, liderança, cargos de poder e etc, etc. Só que Baal vai cobrar de você oferendas, vai cobrar de você comportamentos negativos. Enquanto Verruiá vai cobrar de você disciplina, estudo, dedicação. Então, basicamente, para você se estar cada vez mais próximo do anjo, você tem que se tornar uma pessoa cada vez melhor. E para você tecnicamente estar cada vez mais perto do Daimon, você tem que se tornar uma pessoa cada vez mais pior e apegada à matéria. Então você tem que parar para observar na sua vida. Como é que eu estou? Eu estou apegado à matéria, desejando objetos materiais por puro ego e vaidade? Ou eu quero bens materiais, eu também quero ter coisas materiais, mas eu não me apego a elas e eu não fico possessivo e desejoso por esses objetos. Então Deus pode lhe deixar rico, os anjos podem lhe deixar rico, mas você não pode se apegar a esses bens materiais e entender que esse momento de estar aqui na matéria é só uma transição. Já os daimons, eles vão fazer com que você queira se apegar a esses objetos e achar que a vida humana é a única coisa que importa. Então, por isso que tem esse processo de dualidade e de opostos aqui, para que você possa ver entre muitas aspas em Baal o exemplo do que é negativo e que você possa ver entre muitas aspas em Verruiá aquilo que é positivo. E aí continua aqui. Tendo seus seguidores mortos por Elias após a demonstração de poder por meio de um milagre. Tem isso lá na Bíblia, esse trecho lá. Seu nome significa Senhor. Baal significa Senhor. Mas aqui é Senhor não no sentido Senhor de Deus, que tem domínio sobre o universo, mas sim Senhor no sentido de aquele que é dono das posses materiais, dos bens materiais. Tanto que muita gente faz trabalhos com Baal para ter ganhos financeiros e para ter muito dinheiro. Aquelas histórias de pacto de filme é por causa disso. E ele representa todas as questões de majestade e comando. Então representa aqui, no caso, o poder que corrompe. Porque você pode ser um líder bom e que use esse seu poder para o bem. Mas aqui seria um poder, no caso, que, entre aspas, te levaria para o mal. A simbologia do gato baseia-se em estar presente em todas as esferas físicas e divinas, que somam 9 mundos, as 9 esferas. Segundo os egípcios, dos quais 7 são reinos espirituais, por isso disse-se que os gatos têm 9 ou 7 vidas, dependendo da tradição. O sapo está relacionado à adaptação com o ambiente aquático, águas primordiais do éter, no caso, o fluido universal. Quanto aos terrestres, mundo físico e material. A aranha, por sua vez, conhece os fios e as teias do destino. Então dá para usar ele também para influenciar no destino de alguém. E consegue andar por eles com maestria. Já a cabeça humana funciona para direcionar e comandar as outras duas, assim como o corpo. Então também tem essa representação aí, a aranha. Baal também atua como condutor na corrente do Ars Goetia, que seria a parte lá das chaves de Salomão que ensina a você evocar os daimons. E pode ajudar as pessoas a se alinharem com a egrégora demoníaca para melhor efetividade de rituais e evocações no sentido, entre aspas, materialista e negativo. Recomendamos que sejam oferecidos moedas de ouro, moedas, chaves, ouro, pirita, teia de aranha, pelos, unhas, blá 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 blá, gato, sapo, aí no caso é da parte de oferenda para esse tal daimon. Vela preta, óleo, blá 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 blá, que eu não vou ensinar, porque
porque eu não quero ninguém mexendo com isso. Então, basicamente, está dando a entender aqui de que quanto mais você faz essa parte aqui, você estaria se densificando e conseguindo objetos materiais. E quanto mais você se conecta com o Verruiá, mais você estaria se elevando e conquistando objetos e desenvolvimentos espirituais. E aí, para algumas tradições, quanto mais você se aproxima de Verruiá, mais poder você terá contra Baal. E aí, os rabinos, os mestres do passado, meditavam na energia do anjo para poder se afastar e se libertar da energia do daimon. E assim não ficar preso à matéria. E aí que tá. Se o anjo, entre aspas, ele tem uma energia oposta e poderosa que controla Baal, se você pede, entre muitas aspas, riqueza a Verruiá, ele pode te oferecer isso e te ajudar a ter isso. Só que ele só vai lhe dar se você tiver merecimento para isso. Já, entre aspas, Baal, se você faz um acordo com ele e você dá uma oferenda para ele, tecnicamente ele vai te oferecer aquilo que você quer. Só que é que tá, de novo, a que preço? O preço da densificação e do atraso espiritual do seu espírito pela visão da teurgia. Porque provavelmente pode ter gente que assiste isso aqui e acha que eu tô criticando, atacando, porque sim, tem gente que adora Baal e que faz devoção a ele e considera ele um grande pai e protetor. Enfim, como eu estou explicando aqui numa visão mais cristã e mais teúrgica, eu tenho de colocá-lo como um daimon, como uma vertente e como um ser negativo oposto ao que eu estou ensinando. Então, assim vocês entendem e percebem como é que vai ser o processo das próximas palestras. Cada palestra eu vou explicar um anjo e depois eu vou explicar todas as partes negativas do daimon oposto. E aí, se você é protegido de Verruiá, você vai ter que observar a sua vida. E quanto mais parecido com o anjo você tiver, melhor está a sua evolução. Já caso você se pareça com o Daimon, mas, entre aspas, você está atrasado na sua evolução. Então, se você é protegido por Verruiá e a sua vida está travada, está horrível, sua vida está negativa, você só pensa em dinheiro, você só pensa em prazeres materiais e físicos, se você só quer saber de coisas mundanas, você está na energia de Baal. Mas se você é filho de Verruiá e você está utilizando da sua energia para fazer o bem, para transformar o mundo, para se elevar espiritualmente, você é uma pessoa de fé, uma pessoa bondosa que gosta de ajudar o próximo, você está seguindo pela energia de Verruiá e assim você está evoluído. Ou evoluindo. Então você tem que descobrir o nome do anjo que está cuidando da sua vida, do seu sol, da sua lua, do seu ascendente, do seu Mercúrio, e fazer esse processo de observação. Eu estou na energia do anjo ou na energia do daimon? Eu estou na energia boa ou negativa? E lembrando, é tentador e muitas pessoas acabam seguindo o caminho de seguir e de agradar a parte negativa, porque tecnicamente a parte negativa vai lhe dar os prazeres materiais, físicos e etc. com facilidade de mão beijada em troca dos favores e das oferendas. Mas isso só vai atrasar a evolução do seu espírito e te colocar cada vez mais baixo na evolução. Enquanto que quanto mais você se conecta com o Verruiá, automaticamente com o passar do tempo, com a evolução e elevação do seu espírito, essa energia positiva dele vai lhe ajudar a te colocar cada vez mais próximo de Deus e cada vez mais abençoado e protegido por ele. Então, cada um tem que escolher qual caminho seguir. Se você é filho de Verruiá, você também, entre aspas, é protegido de Baal, e você vai ter que decidir escolher se na vida você vai viver buscando riquezas materiais e objetos materiais para satisfazer o seu ego e a sua materialidade, ou se você vai viver atrás de Verruiá, buscando a evolução e elevação do seu espírito. Então, eu acredito que agora que vocês perceberam e entenderam aí essa explicação, vocês entenderam por que eu quero explicar os 72 anjos. Porque assim a gente vai conseguir entender toda essa dualidade e quando chegar o dia de explicar o anjo que te rege, você vai ter como saber como se orientar para se conectar com a parte positiva. E como tenho fé que um dia esses vídeos chegarão a todos os tipos de pessoa, se você tá aí curioso, querendo saber o nome do seu anjo,
e como ele te rege, obviamente a outra pessoa que está assistindo o vídeo vai querer saber do anjo dela. Por isso que eu vou logo fazer os 72 e com fé um dia eu termino todos e aí a gente pode ter toda essa base de reflexão. De resto é isso. Agradeço a vocês por terem acompanhado essa palestra de hoje. Vou postar daqui a pouco lá no canal esse vídeo. E na próxima semana, na terça-feira, eu vou explicar o anjo seguinte, que é Geliel, o anjo número 2. E o Daimon Agares, que é o Daimon também número 2. Então, não se esqueçam, trabalhem a sua luz divina, trabalhem o atributo Deus elevado em vocês. Não é porque você não é, entre aspas, protegido de Verruiá que você não pode chamar por ele. Se você quiser hoje, antes de dormir, chame por Verruiá e peça a ele proteção, auxílio e reflita sobre as partes positivas dele. E com certeza ele irá lhe ajudar e fazer todo esse processo de desenvolvimento espiritual. É isso, tenham fé, tenham vontade e não se esqueçam, o sucesso é a única possibilidade.